Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão entrando aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham em produção musical. E no tema do nosso estudo de hoje, iremos conhecer as regras de ouro que não podemos esquecer na hora da edição criativa e corretiva, ao qual, sem as seguir, toda a nossa edição de equalização irá por água abaixo, né? E aos inscritos desse canal, sabemos que nós temos aqui vários estudos sobre a equalização corretiva de vários instrumentos, nos norteando sobre como equalizar conscientemente cada instrumento envolvido. Mas as regras que eu vou trazer aqui hoje são normas universais, ao qual, ao equalizar, você pode equalizar qualquer arquivo. São regras utilizadas para equalizar qualquer arquivo. E outra coisa que eu devo relembrar é que, ao equalizar, sempre utilizaremos um dos dois tipos de equalizadores. Ou ele vai ser o gráfico ou o paramétrico. Quanto à categoria dos equalizadores, eu não vou comentar, porque esse tema, como os senhores já sabem, já foi alvo de um abrangente estudo aqui dentro do canal. Mas o que realmente importa nesse estudo é que os equalizadores gráficos são normalmente usados na equalização corretiva. E nesse ponto eu vou fazer uma pergunta a você. E o porquê disso? Por que usamos mais o equalizador gráfico na edição corretiva? A resposta é simples, em razão de sua mobilidade ao editar uma frequência. Eu vou aqui, através desse projeto, abrir aqui um equalizador, vou abrir aqui o Proxene, isso serve para qualquer DAW. Devo relembrar que todos os métodos, todos os processos que eu vou utilizar e vou falar aqui, serve para qualquer DAW de sua preferência, seja ele Pro Tools, Cubase, Nuendo, Studio One, SoundForge, não importa a DAW que você use, todos os processos que eu vou falar e comentar aqui têm o mesmo significado em qualquer DAW. Estou aqui com esse equalizador aberto agora e nós vemos que a mobilidade dele, porque nós temos aqui o ganho de uma forma bem fácil. Nós temos um kick que nós podemos nortear ele de forma bem acentuada ou não. Nós podemos brincar com esse aqui, deixando ele bem fininho ou não. Mexemos na banda de frequência de uma forma muito simples. Então fica fácil, senhores, fazer qualquer retirada ou qualquer acentuamento de forma bem cirúrgica, porque ele tem uma grande mobilidade para usar os seus botões, para usar o processo ao qual ele é feito da edição. Então as edições dele são bem cirúrgicas. Já os equalizadores paramétricos são utilizados principalmente para a equalização criativa. Vou abrir aqui um outro. Por quê, senhores? Porque ele dá destaque a uma área de atuação, né? Ele é focado numa certa área de frequência, mas nada impede também de usar ele na edição corretiva de forma eficiente, mas na forma criativa ele é melhor, porque como os senhores podem ver aqui, se por exemplo eu quisesse aqui nesse contrabaixo dar um acentuamento numa certa área de frequência deles, então ficaria bem mais simples, pode ver, porque eu chegaria, sabendo lá acentuamento daquela ferramenta, chegaria aqui, olha como é simples, ele chegaria aqui, ó, rodaria aqui até a casa dos 100 e ele pega de 100 a 200, então ele pega uma área que eu vou mostrar aqui no gráfico, porque fica mais simples de entender. Ele pega sempre uma área de frequência, por exemplo, grande, de uma forma de um key bem mais aberto, qual eu vou explicar mais na frente. Então, vamos botar aqui, ó, ele pegaria essa área de frequência, ele pega assim mais ou menos, ó, com essa curvatura um pouco mais isso. Então, senhores, para fazer a parte criativa, não existe a história de fazer criativa, por exemplo, no Filtro Paint, que os senhores podem ver, ó, como que eu vou fazer aqui. Isso aqui é cirúrgico. Aqui não, eu quero aumentar uma área de frequência abrangente. E quando, por exemplo, aqui no contrabaixo, essa área de frequência entre 200 e 500 aqui, ela está incomodando, através dos seus harmônicos, a outras peças na mix. Então, olha, veja que mesmo eu usando ele, eu fiz de parte corretiva, né? Então ele pegou uma parte abrangente abaixando, como poderia ter feito isso também com o paramétrico. Pegaria aquela parte compreendida lá, né, entre 500 aqui, ó, e trabalharia aumentando os dBs ou não, ó, aumentando ou diminuindo aquela área de atuação daquela ferramenta que no caso aqui é o paramétrico. Tendo entendido isso, essas duas partes do gráfico e o paramétrico, vamos seguir em frente. E dito isso, vamos então entrar no foco do tema de hoje, a começar pelos botões de controles básicos, que são 3, e isso tanto no paramétrico como no gráfico. Os senhores notem aqui, por exemplo, que nós temos aqui, ó, o primeiro botão que está aqui, ele dá o que? O ganho. Temos o outro botão que ele não vai dar a frequência, a banda de frequência ao qual, ou como o próprio nome sugere, ele vai atuar. E temos também o que
ou banda de largura da frequência, que aqui ela é fixa. Olha, vocês vão ter uma banda fixa, não tem como mexer nesse caso aqui. Aqui desse lado já do gráfico, vê que ele é bem mais complexo, os senhores têm mais mobilidade. Os senhores têm aqui o primeiro botão, que é o ganho, o quanto ele vai ter de ganho, a área de frequência que qualquer atuar e o que, ou banda de largura, se quer ele totalmente largo, coisa, quer dizer, os senhores têm a mobilidade de mexer e configurar ao seu gosto ou conforme a música pede, ou a edição ali pede. Então nós temos o primeiro botão nas duas áreas, né, tanto lá como cá, ó, que é o ganho. A missão desse controle é controlar o nível de volume de frequência, deixando aqui registrado que eles não costumam trabalhar acima de mais 15 dB. Normalmente no trabalho, esse por exemplo chega a casa de 18, mas normalmente, né, se somasse na banda dos dois, temos que pensar que até 15, como é no caso dos paramétricos. Temos a segunda coisa, que é a banda de largura, o que é o quanto ele vai aumentar ou diminuir, né? Olha lá, ó. Tem uma banda de largura que, como o próprio nome sugere, ele controla o tamanho da área de frequência ao qual nós vamos editar. E por último e terceiro item, nós temos a frequência aqui, a frequência a qual nós vamos trabalhar ou editar, né? E como os senhores puderam notar, até aqui eu não falei nenhuma novidade ou regra, mas a razão ao qual estou reprisando esses fatos aqui é em razão de que, para que nunca esquecemos tais coisas, porque sem essas regras de conhecer esses botões, não adianta nada, nada terá um valor aqui que eu falar. Todas as regras que eu vou comentar aqui mais para frente, elas estão atreladas a esses 3 botões de controle. Por isso que eu tive que falar desses 3 botões, porque a regra que eu vou falar estão atreladas a isso. Dito isso, vamos finalmente conhecer as famosas regras de ouro, que são 2. Essas regras de ouro, como eu já disse, se dividem em 2 artigos. O primeiro artigo é sobre o corte de frequência. Se você prestou atenção quando nós estudamos no passado sobre a equalização consciente, né, daqueles instrumentos, nós sempre usamos essa regra de uma forma bem direta. Mas só que eu não falei, não comentei sobre ela, mas pela quantidade de e-mail ao qual eu tenho recebido, por isso que eu fiz esse vídeo hoje, que eu tô aqui falando sobre isso, que é para retirar essa dúvida. Então eu vou destacar a primeira regra, que é a regra do corte. E a regra do corte se define que, em primeiro lugar, sempre corte as frequências indesejáveis antes de acentuar. Quando nós estamos fazendo as equalizações conscientes, pode ver que eu corto. Se aqui fosse um caso do contrabaixo, eu chegaria aqui, fazia o corte, né, necessário. Então, veja essa denominação, senhores, dos cortes. Sempre retire. Se tem, por exemplo, aqueles tipos de ruídos indesejáveis, né? Vamos ligar aqui. Então, o que eu vou fazer? Meto aqui lá em cima e venho, senhores, através disso, varrendo, procurando aqueles áudios, aqueles ruídos, aqueles harmônicos indesejáveis e faço o devido corte. Porque isso tem como motivo que, se você acentuar depois, por exemplo, eu não fiz o corte e aqui tem um ruído. Eu chego aqui, depois eu vou aqui aumentar aqui e vou fazer um acentuamento aqui para dar uma claridade, por exemplo. O que acontece? Aqui nesse meio também existe ruídos, né, impurezas que vão só atrapalhar, vão só quebrar a nossa equalização. Então, a gente temos que antes, sempre voltando a dizer, vamos primeiro fazer o que eu chamo de limpeza. Senão você vai adicionar também o ganho extra de ressonâncias indesejáveis e ruídos que poderá acontecer de vir no áudio. E já existe aqui nesse canal, né, eu devo lembrar que existe, quando eu falei lá do passo a passo da mixagem, por isso que eu comecei com o primeiro passo, que é o que? A limpeza. Vocês fizeram toda a limpeza, e a limpeza ela é sempre, agora nós vamos falar sobre esse processo. Quando nós estamos falando da banda de limpeza, essa limpeza ela é muito importante. E a segunda regra, ela tem respeito ao que, ou banda de largura, utilizado nessa edição do corte. Então, senhores, os cortes estreitos, ele é melhor utilizado para corte cirúrgico. Então, você vai fazer retirada de ruído, vai tirar alguma coisa, procure sempre fazer isso de forma bem estreita. Por quê? Os senhores, quando estão retirando alguma parte, os senhores estão tirando parte do áudio, estão tirando pedaços desse áudio, que pode comprometer. Os senhores, então, tem que ser bem cirúrgico para não comprometer a qualidade do áudio final, que também não adianta, tem um ruído aqui, aí eu pego aqui com a banda aqui, largura aqui, aumenta essa banda aqui, te retiro isso tudo aqui, ó, lá embaixo. Quer dizer, eu aqui vou matar o áudio. Então temos que ter sempre esse cuidado, que ao retirar, tentarmos sempre fazer aquela largura, a banda de largura, o mais estreito quanto possível, que às vezes aquela dentro da área de frequência ocupa uma área um pouquinho maior, então tente fazer a coisa bem
bem cirúrgica, aquela coisa de uma forma que você não venha estragar o som. E quando for o caso agora de acentuar uma área de frequência, nós queremos acentuar determinada área de frequência, o mais correto não é que seja proibido, é o mais eficaz, é usar sempre uma banda de largura, vamos dizer que eu quero aumentar, então agora eu vou usar sempre uma banda de largura um pouco maior, eu tenho que pegar toda uma área, porque existe aqui dentro, como nós sabemos, dentro da coisa, da escala do som, existem os harmônicos que seguem tanto numa direção como outra, então nós temos que pegar aquela região, e não adianta aqui eu querer dar, por exemplo, a claridade, vamos supor aqui num instrumento qualquer que fica compreendido entre 1 e 2, então eu tenho que chegar entre 1 e 2, na frequência 2, e fazer isso, aí não adianta eu chegar aqui, botar um aqui bem estreito, fazer, então não conseguir. Geralmente a claridade ou a tonalidade, se você quer acentuar de uma música, né, para melhorar o instrumento, ela é compreendida dentro de uma área da frequência, não dentro de um ponto da frequência específica. Ah, é um K. Ah, a tonalidade aqui para me criar, não. Se ela é um K, eu tenho que pegar tanto um K como as áreas comprometidas em volta daquele 1K, não sendo também, o cara vai fazer uma coisa aqui, né, extensor vai fazer em tudo, não, mas ele vai pegar sempre uma área, tentando sempre fazer um pouco mais acentuado o tamanho dessa banda de largura do que no caso da pessoa ter que fazer uma retirada de uma área de frequência, que nesse caso, como repetindo, tem que ser o mais estreito possível para retirar. E para acentuar, procurar sempre aumentar a largura dessa banda de frequência. Eu sei que para muitos o estudo de hoje não trouxe nenhuma novidade, mas a razão que eu resolvi colocar esse tema hoje aqui, como já dito, é porque eu estou recebendo muitos e-mails com forte dúvida nesse processo, e eu espero que eu tenha conseguido levar à luz as dúvidas daqueles que me enviaram solicitar esse estudo. Então, aqueles que já sabiam, é bom sempre relembrar, é reviver, é sempre bom ter isso na cabeça, que sem isso aqui não se consegue uma boa edição, e eu acho que não há necessidade de eu continuar falando mais. Dito isso, só me resta então é agradecer a toda essa família do áudio que tem sempre me motivado, seja através dos comentários, seja através do joinha aí embaixo, que é sinal que eu estou no caminho certo dos estudos. Essa é a minha melhor recompensa que eu tenho nesse canal, que eu não fiz isso aqui com idealismo de ganhar dinheiro. Então, a toda essa família do áudio, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.